Seja bem-vindo ao 10 Minutos com Ari Bruno Lorandi. Se você acompanha o nosso programa e ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, basta clicar no botão. E para não perder as novidades, ative o sininho. Obrigado. Não dá para não comentar o desfecho da novela Mobile Toque, que eu acompanho desde que a Mobile foi fundada, lá em 2011, em São Paulo, pelo trio Victor Noda, Marcelo Marques e Mário Fernandes. Vamos ao cronograma desde então. A abertura de capital, ou IPO, aconteceu 10 anos depois da fundação, em 5 de fevereiro de 2021. No IPO, a ação foi precificada em R$ 21, no topo da faixa indicativa. A oferta movimentou cerca de 812 milhões de reais. A fusão envolvendo a Tokstok foi anunciada em 2024. Dando origem ao grupo que hoje opera sob a marca Grupo Toque. Na época, a diretoria vendeu que a fusão era a criação de um gigante do setor de móveis e decoração, combinando a força digital da Mobile com a tradição e presença física da Tokstok. O discurso girava em torno de ganhos de escala, integração logística, aumento de eficiência operacional, fortalecimento da marca e captura de sinergias relevantes. A empresa chegou a afirmar ao mercado que a integração poderia gerar entre 80 milhões e 135 milhões adicionais por ano em geração de caixa ao longo de 5 anos. O mercado, que está sempre disposto a inflar números, estimou a transação da Tokstok em cerca de 2 bilhões de reais em faturamento combinado, enquanto a operação acontecia em meio a uma turbulência, muitas idas e vindas com a família do Brulli, fundadora da Tokstok. O tempo passou, os resultados não vieram. E agora, um mês depois de anunciar a expansão física, chega o pedido de recuperação judicial do Grupo Toque. Esse pedido foi protocolado no dia 12 de maio. A dívida reportada no processo de recuperação judicial é de aproximadamente 1,1 bilhão de reais. Mas vamos voltar de novo no tempo. Na época da IPO, as ações estrearam, como vimos, a 21. Hoje, após o pedido de recuperação judicial, os papéis da TOC fecharam próximos de 17 centavos, acumulando só este ano uma desvalorização de 80%. A perda do valor na ação entre o IPO e a RJ chega a 99,1%, ou seja, quem investiu R$10 mil em 2021 tem hoje exatamente R$81 em valor de mercado, desconsiderando os grupamentos ou outros eventos societários. Então chegamos a uma conclusão. A trajetória da Mobile Toque acabou marcada pela combinação de crescimento acelerado sem sustentação financeira, forte dependência de capital externo, aumento dos custos operacionais, integração complexa com a Tokstok e perda de competitividade em um mercado altamente concorrido. O caso Mobile Toque é o mais recente exemplo de como decisões estratégicas equivocadas, expansão acelerada sem geração consistente de caixa e dificuldades de gestão em meio a um cenário econômico complexo, podem comprometer até projetos que nasceram cercados de expectativa e forte apoio do mercado financeiro.
Simples assim. Difícil assim, tanto para fornecedores quanto para os acionistas. Sobre o Cá Entre Nós da semana passada, Márcio Silva, um consultor empresarial que nos acompanha, comentou, abre aspas, no fim não é só sobre reagir à demanda, é sobre estar minimamente estruturado para capturar esse movimento sem comprometer margem. Esse ponto da janela de oportunidade é algo que tenho visto em empresas que já estão rodando, mas ainda sem tanta previsibilidade na operação. Esse cenário é exatamente onde muitas empresas começam a sentir o crescimento pesar na operação. Fecha aspas. Obrigado, Márcio, pela contribuição à provocação que sempre fazemos no Cá Entre Nós há muitos anos. E já que estamos falando de provocação, veja que interessante o que disse o futuro CEO da Apple. Abre aspas. O cuidado que você dedica ao seu trabalho importa. Fecha aspas. John Ter nos defende que a excelência nasce do cuidado extremo com o trabalho, mesmo nos detalhes invisíveis. Ir além do mínimo vale o esforço, apesar do estresse e dos sacrifícios. Ele recomenda confiança equilibrada com humildade para aprender com os outros e não ter medo de pedir ajuda. Aos jovens, sugere investir em habilidades relevantes e construir projetos alinhados a valores pessoais, buscando impacto real, ou melhor, deixar a sua marca no mundo. Valioso conselho nos tempos em que vivemos. Como já informamos em programas anteriores, todos os meses nós teremos aqui o Gustavo Valentim, responsável pelos dados sobre o desempenho da indústria e do varejo de imóveis da Blue Pagamentos. Hoje vamos analisar os dados do primeiro quadrimestre do ano. E nesse período, as vendas do varejo moveleiro cresceram 6,9% em receita. O melhor desempenho é do Sudeste, com 7,8%, seguido pela região Sul, com 6,5%. O menor desempenho é do Centro-Oeste, com crescimento de apenas 2,4%. E a indústria de janeiro a abril faturou 6,2% mais em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado. Esses números são da Receita Federal. Vamos à entrevista com Gustavo Valentim. Perfeito, Ari. Sobre esse ponto, vamos até separar um pouquinho aqui, entre parte de varejo e indústria. No varejo, nós vimos de fato uma recuperação no mês de março. Fevereiro havia sido um mês mais fraco. Geralmente, o início do ano ele é mais fraco, quando nós pensamos aqui no setor de imóveis, setor de colchões. Só que especialmente 2026, que vinha num cenário em termos de incerteza, teve também talvez um pouco de contribuição do próprio carnaval ter ocorrido ali em fevereiro, mas o que importa é que nós vimos que a partir de março houve uma forte recuperação. Essa recuperação, quando nós olhamos para abril foi um nível um pouquinho abaixo de março, mas não que tenha sido um nível ruim, foi já um nível superior ao que nós tínhamos ali até mesmo em janeiro. E quando nós olhamos para a parte da indústria, e aqui hoje, falando um pouco mais especificamente na indústria moveleira, nós sabemos que os primeiros meses do ano, eles são meses mais fracos para a indústria. Até colocando de maneira geral, aqui com dados históricos que vêm da Receita Federal, em termos de faturamento da indústria moveleira, se nós compararmos, em média, os 4 primeiros meses de um ano com os últimos 4 meses do ano anterior, em média, esse faturamento é 12% menor. Então, já é algo que acontece. E 2026 foi um ano em que essa diferença foi um pouco maior ainda, chegou ali na casa dos 16%.
Então, o que nós vemos é que na parte da indústria, o primeiro quadrimestre ele foi mais fraco do que geralmente acontece, mas o lado do varejo mostra que a gente teve crescimento. Se nós olharmos uma comparação de varejo, de imóveis, como que foi a parte de vendas deles, nos primeiros 4 meses de 2026 contra os primeiros 4 meses de 2025, teve um crescimento ali superior a 6%, o que é até mais do que a inflação do período. E a indústria moveleira ela vinha em crescimento. 2024 para 2025 foi um crescimento superior a 8% o que nós tivemos. Então, o varejo continua nessa parte de crescimento e isso que nós observamos da indústria ter um faturamento menor, a expectativa é que nos próximos meses volte a crescer. Até porque se o varejo continua com essa demanda e a indústria faturou menos nos primeiros meses, temos ali uma parte reprimida em algum momento do varejo com a indústria. Isso tudo de maneira geral, mas é natural que a gente tem que sempre lembrar esse período de instabilidade pelo qual nós estamos aqui no ano de 2026, que as coisas podem de maneira dinâmica mudar muito rápido, mas essa leitura que a gente consegue fazer aí do primeiro quadrimestre. Inclusive, a pergunta que eu vou fazer para você é em relação a essa instabilidade, se isso já apareceu de alguma forma na indústria, principalmente a indústria de colchões, por uma razão mais específica, por utilizar muita matéria-prima de origem importada. Perfeito. E esse ponto é super interessante. Se nós olharmos um cenário brasileiro, como nós vínhamos aqui ao longo de 2025, nós estávamos com inflação em queda, uma expectativa de uma taxa Selic menor, então um cenário que se vislumbrava que os preços até de aquisição de insumos, eles não subiriam ou poderiam até ter alguma queda nesses preços. Então nós vimos num cenário em que produtores estavam com estoque menor de insumo do que habitualmente tinham, e quando chegou ali no final de fevereiro, com essa escalada nova dos conflitos no Oriente Médio, o primeiro efeito que todo mundo ouviu bastante na mídia foi a disparada de preço de petróleo. E a parte colchoeira ela depende mais do petroquímico do que a própria situação moveleira. Então isso traz ali um aumento do preço de matéria-prima, mas além disso reforçado num cenário em que os estoques estavam baixos, então uma necessidade maior do produtor de correr atrás, até com medo de um aumento maior do preço, e o próprio distribuidor está com estoque limitado. Então, não só do que nós temos de dados até agora, de uma confirmação de um aumento de preço em si no mercado internacional dos materiais, isso pode ter acontecido, mas nós não temos ainda os dados oficiais no momento, mas o que foi possível perceber foi no mercado interno, sim, um aumento ali do preço dos insumos. Isso gera mais pressão para o produtor e esse repasse de preços. Além de forma natural, isso vale tanto para móveis quanto para colchões, que são produtos que dependem muito do frete. E, de maneira direta, o que nós tivemos após o aumento do preço do diesel, do preço do petróleo, foi o aumento do preço do diesel. Então, o custo de transporte também ficou mais caro. Agora, a mensagem de Colchões Castor. E na volta, o Cá Entre Nós vai analisar quanto será importante a inteligência artificial confiar no que a sua empresa diz. Olha, eu nunca pensei que eu fosse passar por aqui vestida de Castorzinho só para chamar sua atenção para um tema tão importante. Dormir bem. A Castor é a marca de colchões mais premiada do Brasil. Você sabia disso? São mais de 60 anos de tradição com os melhores produtos para uma noite de sono perfeita. Eu escolho Castor, um sonho de colchão.
A inteligência artificial confia no que a sua marca diz? Pois há muito tempo, o marketing de conteúdo viveu uma obsessão. Alcance, mais seguidores, mais posts, mais vídeos, mais tráfego, mais curtidas. Só que o mundo mudou. E mudou rápido. Hoje a pergunta mais importante do marketing talvez não seja mais quantas pessoas viram o meu conteúdo. A pergunta agora é outra. A inteligência artificial confia no que a sua marca diz? Eu estava lendo um estudo internacional sobre marketing de conteúdo B2B, feito com empresas dos Estados Unidos, Reino Unido e Europa. E o relatório traz um alerta gigantesco para o setor moveleiro. A explosão da inteligência artificial criou um paradoxo. Nunca foi tão fácil produzir conteúdo e nunca foi tão difícil chamar a atenção. Porque agora qualquer empresa consegue gerar texto, vídeo, imagem, campanha e postagem em segundos. Resultado? Uma avalanche de conteúdo genérico inundando a internet. E o próprio estudo mostra que a maior preocupação das empresas hoje já não é produzir conteúdo. O maior desafio virou conseguir relevância em meio à saturação digital. Traduzindo para o nosso setor, o mercado moveleiro ainda acha que marketing digital é postar sofá bonito no Instagram. Enquanto isso, o mundo já está discutindo como aparecer dentro do ChatGPT. E isso muda completamente o jogo, porque a IA virou o novo intermediador da informação. Cada vez mais gente vai perguntar diretamente para a inteligência artificial: qual o melhor colchão? Qual material dura mais? Qual marca tem mais credibilidade? Qual produto é mais ergonômico? Qual empresa entende de sustentabilidade? E sabe o que é mais importante? A IA não privilegia quem posta mais. Ela privilegia quem tem conteúdo mais confiável, estruturado, original e relevante. Olha que mudança brutal. Durante anos, muitas empresas disputaram atenção. Agora vão disputar a autoridade. E isso expõe um problema sério do setor. Grande parte da comunicação moveleira ainda é extremamente superficial. Muito produto, muito preço, muito compre agora. E pouca inteligência, pouca informação relevante, pouco conteúdo técnico, pouca interpretação de tendências e pouca geração de conhecimento. O estudo mostra outro ponto impressionante. 75% das empresas já entendem que aparecer nas respostas da inteligência artificial será decisivo nos próximos anos. Mas a maioria ainda não sabe nem medir isso. Ou seja, todo mundo percebeu que o jogo mudou, mas quase ninguém sabe jogar ainda. E aqui entra uma provocação importante. Talvez a indústria moveleira tenha passado tempo demais tentando vender produto, quando deveria estar tentando vender ou virar referência. Porque no futuro as marcas mais fortes talvez não sejam as que fazem mais propaganda, serão as que produzem os dados mais confiáveis, as análises mais relevantes, os conteúdos mais profundos, as interpretações mais inteligentes. O estudo chama de Thought Leadership. Eu chamo de outra coisa. Influência de verdade. Autoridade real. Isso não se constrói com postagem vazia. Se constrói com inteligência de mercado, com pesquisa, com conteúdo próprio, com análise, com visão. Cá entre nós, tem um trecho do relatório que praticamente resume tudo.
Ele diz que na era da IA, relevância radical virou o novo padrão. E talvez seja exatamente isso que falte para muita empresa do nosso setor. Parar de produzir apenas conteúdo para aparecer e começar a produzir conteúdo que mereça ser lembrado. Porque a disputa do futuro não será apenas pela atenção do consumidor, será pela confiança dos algoritmos. E isso, sinceramente, pode redefinir completamente quem será relevante no mercado nos próximos anos. Dez minutos com Ari Bruno Lorandi termina aqui. Obrigado a você que está sempre com a gente. E até a próxima semana.